Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do livro de 1 Samuel. Nossos sábios nos contam a importância de rezar pelos outros. Pelas palavras de Shemuel, aprendemos uma regra importante. Se o judeu é capaz de rezar por alguém que está com problemas e não o faz, ele é chamado de pecador. Nossos sábios compuseram todas as bênçãos da oração diária da Amidá no plural. Por exemplo, oramos, nos cure Hashem, e não me cure. E abençoe nossos anos e não meus anos, com comida abundante. Da mesma forma, nós incluímos os outros judeus em nossas tefilot e orações diárias. Porém, podemos fazer ainda mais. Se soubermos de alguém que está passando por uma dificuldade específica, devemos mencionar o nome da pessoa, seu nome e o nome judaico de sua mãe e pedir a Hashem para ajudá-lo. Na benção Refaenu na Amidá, depois das palavras Refua Shelemah Lekol Tzerteinu, podemos listar as pessoas que precisam ser curadas, precedendo seus nomes às palavras. Poderíamos pensar, qual diferença minha tefilá fará? Vamos sempre ter em mente que Hashem ouve e pode ajudar a pessoa com problemas pelo zehut de alguém que reza por ela. E certamente, se muitas pessoas rezam por alguém, esse é um grande zehut para ele. Shemuel terminou dizendo, minha tefilá só irá ajudar se vocês tiverem temor a Hashem e servi-lo de verdade, com todo o seu coração. Vejam, quão grande é a sua bondade, pois ele lhes perdoou pelo pecado de pedir um rei. Mas se vocês continuarem a pecar, minha tefilá não irá ajudar, nem por um momento. Imaginem que o seu rei será útil, pois vocês e seu rei serão destruídos. Shemuel fez um discurso muito longo. Para nós, essas advertências podem parecer repetitivas, mas Shemuel tinha um bom motivo para elas. Mais tarde, muitas vezes foram os reis judeus que induziram Israel ao pecado. Muitos deles serviram a ídolos e criaram imagens idólatras. Isso levou à destruição do Beit HaMikdash e ao exílio de Beit Israel para outros países. Shemuel estava certo por estar tão preocupado. Ele sabia o quão perigoso era para Bnei Israel ter reis que poderiam transgredir os mandamentos da Torá. Shaul é testado em Gilgal. Após o discurso de Shemuel, enquanto os judeus ainda estavam reunidos em Gilgal, Shaul escolheu soldados para seu exército. Ele sabia que a Torá ordena que apenas tzadikim vão para a guerra. Shaul, portanto, fez questão de escolher apenas homens justos. Ele escolheu 2.000 soldados para estar sob seu comando e outros 1.000 para serem liderados por seu filho mais velho, Jonathan. Era para ser um exército fixo, pronto o tempo todo. Na verdade, este era um exército bastante pequeno. Shaul poderia ter recrutado 30.000 judeus se quisesse, mas pediu não mais que 3.000. O rei era um tzadik que confiava que Hashem poderia ajudá-lo mesmo que seu exército fosse pequeno. Na época de nossa história, na velhice de Shemuel, os Pelistim controlavam Eretz Israel. Bnei Israel teve que pagar impostos e obedecer às suas ordens. Os Pelistim nomearam oficiais em várias cidades para serem responsáveis pela cobrança de impostos e pela aplicação das regras dos Pelistim. Um desses oficiais estava em Geva, uma cidade na terra da Shevet Binyamin. O filho de Shaul, Binyamin, o filho de Shaul, Jonatã, viu o quanto Bnei Israel sofriam com a regra dos Pelistim. Ele, portanto, matou o oficial Pelisti em Geva. O passuque não nos diz por que Jonatã matou o oficial. Pode ser que o oficial tenha ameaçado ou maltratado Jonatã e ele tenha sido forçado a se defender. Assim que os Pelistim ouviram o que aconteceu, eles chamaram seus soldados para atacar Bnei Israel. O rei Shaul soou o shofar para alertar todos os judeus sobre a guerra que estava prestes a eclodir. Ele reuniu seus soldados em Gilgal. Os soldados Pelistim estavam estacionados em Mirmash. Era uma cidade em Shevet Binyamin, onde o exército de Shaul costumava acampar, mas Shaul
Havia recentemente transferido os seus soldados para Gilgal, não muito longe de Michmash. Os judeus logo descobriram o quão vasto o exército peliste era. Incluía 30.000 bigas de ferro, 6.000 soldados a cavalo e inúmeros soldados a pé. O exército judeu de 3.000 soldados era uma piada comparado a esse contingente. Além disso, como em breve iremos explicar, não era nem devidamente bem armado. Bnei Israel sabiam que depois que a guerra terminasse, os pelistíam, enfurecidos, se espalhariam por todo o país e se vingariam dos judeus. Suas próprias vidas estavam em perigo. O pânico eclodiu entre Bnei Israel. Muitos fugiram de suas casas e se esconderam no campo, em cavernas, arbustos, fortalezas, poços. Um certo número de judeus que vivia perto do rio Jordão cruzou-o e escapou para o leste, para as terras de Gad, que vivia perto do rio Jordão, para as terras de Gad e Menache, que ficavam muito longe dos pelistíam e não eram controlados por eles. Os soldados de Shaul, que estavam em Gilgal, aguardavam ansiosamente pelas ordens para começar a lutar. Cada dia de atraso diminuía suas chances de vitória, já que os pelistíam estavam ficando cada vez mais organizados. Mas Shaul adiou a ordem para atacar. Quando perguntado o que ele estava esperando, ele respondeu: o profeta Shemuel ordenou que eu esperasse por ele em Gilgal por 7 dias. Você se lembra de quando Shemuel instruiu Shaul nesta mitzvá? Foi quando o profeta coroou Shaul secretamente, derramando azeite na cabeça dele. Um dia após o outro, a tensão entre os judeus aumentava. Eles estavam todos correndo perigo mortal pelo ataque dos pelistíam a qualquer momento. Os soldados de Shaul perderam a coragem e muitos desertaram. A situação é desesperadora. Eles pensaram: Hashem não está mais com nosso rei. O exército foi ficando cada vez menor até restarem 600 soldados com Shaul. Finalmente chegou o 7º dia. Onde estava Shemuel? O povo disse ao rei: não adianta esperar mais. Se Shemuel não apareceu até agora, provavelmente não aparecerá. Devemos começar a guerra, senão estaremos perdidos, com certeza. O rei Shaul hesitou. As pessoas o pressionavam e era uma situação de pikuach nefesh, perigo de vida. Por outro lado, Shemuel disse que a batalha não deveria começar antes que ele e o profeta aparecesse. Ele primeiro ofereceria korbanot para que Bnei Israel tivessem mérito adicional. Na verdade, Shemuel já estava a caminho. Se Shaul tivesse enviado mensageiros para procurá-lo, eles o teriam visto chegando. Shaul não tinha ideia de que Hashem o estava testando. Ele suportaria a enorme pressão e insistiria em cumprir a mitzvah do profeta de Hashem? Se sim, ele provaria que estava apto para ser rei. Mas, se ele cedesse e desobedecesse ao Navi, isso mostraria que ele não era digno da coroa. Enquanto isso, Shaul pensou na seguinte solução: pelo menos vou sacrificar os korbanot. Todos os Bnei Israel estão em grave perigo. Se eu demorar mais, não haverá mais exército. Eu ouvi Shemuel, esperei por ele, mas ele não veio. Não temos certeza se isso aconteceu no 7º ou 8º dia. É possível que Shaul e o povo não tivessem paciência para esperar os 7 dias completos e apenas esperassem parte do 7º dia. Ou Shemuel quis dizer: espere 7 dias começando após o dia em que falo com você. Nesse caso, Shaul deveria ter esperado até o 8º dia, Keilat Yaakov. Eu sei que seria melhor se o navio oferecesse os sacrifícios antes desta batalha, mas como ele não está aqui, terei que substituí-lo. Certamente Hashem aceitará meus korbanot e também a minha tefilá, e isso nos ajudará. Portanto, Shaul anunciou: tragam para mim os animais que foram preparados para as ofertas de Olá e Shelamim. Shaul começou a oferecer a oferta de Olá. Então, antes que ele tivesse a chance de começar a oferecer o próximo korban, um sacrifício de Shelamim, Shemuel apareceu. O rei parou e se aproximou do navio para cumprimentá-lo. Mas Shemuel o repreendeu. O que você fez? Eu não disse que iria oferecer os korbanot? Você deveria ter esperado.
Shaul se desculpou. Qual escolha eu tinha? O exército começou a se dispersar, quase não restavam os soldados. Eu esperei tanto tempo por você, mas você estava atrasado. Os Pelishtima já estão muito perto, eles chegaram a Mirmash. Eu pensei que se eles chegassem mais perto, seríamos forçados a lutar. Mas como poderíamos lutar se ainda não havíamos oferecido Korbanot e rezado a Hashem? Eu realmente queria esperar por você. Foi apenas por Bnei Israel que fui em frente com os Korbanot, pois suas vidas estavam em perigo. O castigo de Shaul. O profeta respondeu a Shaul: Você agiu de maneira tola. A ordem que lhe dei não era minha, era uma mitzvah de Hashem. Eu disse para você esperar e você deveria ter esperado. Sem se preocupar com a dispersão do exército, Hashem pode ajudar mesmo com poucos soldados, mas você confiou demais em seus soldados. Hashem planejou originalmente que você e seus descendentes governassem para sempre. Agora, por causa do seu pecado, você perdeu este privilégio. Hashem encontrou alguém para herdar o trono. Somente se um rei judeu obedecer a Hashem por completo, o seu reino durará. O próximo rei cumprirá essa condição. Pergunta: todos nós sabemos que na realidade a família real judaica estava destinada a vir da tribo de Yehudá. Nosso patriarca Yaakov já disse isso em sua bênção para Yehudá. Então, como o profeta poderia dizer a Shaul que, se não fosse por este pecado, os filhos de Shaul seriam reis para sempre? Afinal, Shaul era da Shevet Binyamin e não da Yehudá. Respostas. Primeira, talvez Hashem tenha planejado originalmente que haveria 2 reis judeus ao mesmo tempo, um rei da Shevet Binyamin, que governaria sobre as tribos de Binyamin, Efraim e Menash. As 2 últimas eram descendentes de Yosef. Yosef e Binyamin eram da mesma mãe, Rachel, e um rei da Shevet Yehudá seria o governante sobre as demais tribos. Ou 2. O plano original de Hashem era que, embora sempre houvesse um rei da Shevet Yehudá, os descendentes de Shaul governariam como os segundos em comando. O triste estado do exército judeu. Shamuel e Shaul deixaram Gilgal com os soldados e marcharam para Geva, juntando-se ao exército de Jonatã, filho de Shaul. Restavam apenas cerca de 600 soldados. Mesmo depois de se juntar ao exército de 1000 soldados de Jonatã, o exército judeu era ridiculamente pequeno se comparado aos Pelishtima, com suas 30.000 bigas de ferro, excluindo cavaleiros e infantaria. O exército de Shaul não era apenas pequeno em número, mas seus soldados tinham outra terrível desvantagem. Não havia armas, exceto paus e flechas, porque eles não tinham espadas e lanças? Quando os Pelishtim se tornaram governantes de Eretz Israel, eles introduziram uma nova lei. Nenhum ferreiro judeu pode praticar seu ofício. Isso significava que os judeus eram proibidos de fazer espadas ou outras armas. A razão da lei era impedir que os judeus se rebelassem contra os Pelishtim. Os Pelishtim colocaram guardas em Eretz Israel. O trabalho deles era garantir que nenhum judeu possuísse armas. O decreto que proibia o trabalho dos ferreiros era muito amargo para os judeus. Naqueles dias, muitos judeus eram agricultores. Eles precisavam ter suas ferramentas agrícolas afiadas de tempos em tempos. Os judeus que viviam perto da terra dos Pelishtim levavam as lâminas de seus arados, bem como suas espadas e machados, a um ferreiro peliste para afiar. Como você pode imaginar, o ferreiro peliste cobrava uma taxa alta do cliente judeu. Os judeus que moravam muito longe da terra dos Pelishtima eram forçados a usar limas e instrumentos de metal a fim de alisar os desgastes naturais de suas ferramentas. A vida era muito difícil nessas circunstâncias. Realmente Hashem trouxe essa triste situação por um motivo. Bnei Israel pediu um rei porque eles pensaram que ele os ajudaria a vencer suas guerras. Hashem quis mostrar que isso foi um erro. Na verdade, todo mundo depende apenas de Deus. Portanto, ele fez com que os Pelishtim emitissem o decreto maléfico de proibir o trabalho dos ferreiros judeus. Como resultado, Bnei Israel não tinham soldados armados nos quais confiar. Eles tinham apenas Hashem.
Agora eles se voltaram para ele e imploraram de todo o coração para resgatá-los dos Pelistima. Esse era o mérito que eles precisavam para serem ajudados. Havia apenas 2 judeus com espadas, o rei Shaul e seu filho Jonatã. O Midrash nos conta como Shaul e Jonatã conseguiram armas. Como Shaul e Jonatã conseguiram espadas? Aconteceu através de um milagre. Hashem lhes deu armas por um motivo especial. Naqueles tempos, um judeu que queria comer carne costumava fazer sheritá, o abate ritual ele próprio. Shaul sempre carregava uma faca afiada de sheritá aonde quer que fosse, pois não confiava em seus soldados para manter suas facas tão afiadas quanto a Halahá exige. Como recompensa por observar fielmente a mitzvah da sheritá, Hashem recompensou Shaul, dando a ele e Jonatã espadas através de um milagre, sendo assim capazes de matar seus inimigos mortais. O plano ousado de Jonatã. Ambos os exércitos dos Pelistima e de Bnei Israel acamparam nas colinas na terra da Shevet Binyamin. O exército peliste estava na cidade de Mirmash e o judeu em Geva. Havia um vale entre os 2 exércitos. As tropas dos Pelistima tinham 2 divisões. Uma era a unidade estacionária no topo da colina, aguardando ordens para marchar e atacar os judeus. A outra era o Marhit, unidade destruidora, cujo trabalho era marchar à frente do exército principal em várias cidades de Eretz Israel para matar, destruir e saquear. O rei Shaul e seu filho Jonatã estavam em locais opostos em Geva. Shaul e suas tropas estavam na parte de trás, onde era um pouco mais seguro. O próprio rei ficou ao ar livre debaixo de uma árvore de romã. Mesmo com seu pequeno exército, Tzadik Shaul confiava que Hashem poderia ajudá-lo. Jonatã e seu carregador de armas se aproximaram do exército peliste. Jonatã observou que 3 unidades destruidoras estavam começando a marchar em direções diferentes para algumas cidades do território da Shevet Binyamin. Jonatã disse a seu servo: a situação está se tornando perigosa. As unidades destruidoras já estão avançando. Vamos nos aproximar do exército principal em cima da colina e descobrir qual é o plano deles. Talvez eles estejam prestes a atacar também. Meu pai não está ciente do que está acontecendo no campo inimigo. Gostaria de enviar um mensageiro a ele para obter sua permissão para ir, mas terei de agir por conta própria se não tivermos tempo suficiente para enviar um. Jonatã se aproximou do acampamento peliste sem perguntar a seu pai. Além do medo de perder tempo, Jonatã também achou que seu pai poderia recusar a deixá-lo a se aproximar do exército peliste porque era muito perigoso. No entanto, Jonatã achava que isso era necessário. O plano original de Jonatã provavelmente era apenas explorar os planos dos inimigos, mas quando ele estava perto, ele decidiu, no calor do momento, atacar. Jonatã sentiu-se obrigado a ajudar os judeus o máximo que podia, pois ele era a causa de todo esse problema. Tudo começou quando Jonatã matou um guarda peliste. Jonatã e seu servo se aproximaram do exército peliste. Quando ele pôde ver claramente os soldados inimigos, Jonatã sugeriu a seu servo: vamos atravessar o vale e escalar o topo da colina, onde os pelistim estão acampando. Talvez Hashem nos ajude contra esses pelistim. Afinal, eles são incircuncisos, enquanto nós somos povo escolhido por Hashem. Para Hashem, não faz diferença o tamanho de um exército. Ele pode nos ajudar, quer sejamos poucos ou numerosos. Jonatã pensou: mesmo que nosso exército de 1.600 soldados lute contra os pelistim, é impossível vencer estrategicamente. Nós precisamos de um milagre. Já que o milagre pode acontecer a qualquer caso, Hashem também pode ajudar por meio de nós 2. Vemos com que força Jonatã confiava em Hashem, como ele estava tão firmemente convencido de que o que quer que aconteça está nas mãos de Hashem e não nas nossas. Ele realmente merecia que um milagre acontecesse para ele. Quanto mais alguém confia em Hashem, mais Hashem age por ele. Além disso, Jonatã era um grande Talmid Raham, que tinha o mérito do seu vasto estudo da Torá.
No capítulo 14, Pesuquim 6 e 8, o nome Yonatan está escrito Ieonatam. As primeiras 3 letras de seu nome têm as mesmas letras do nome de Hashem, para mostrar sua grande confiança em Hashem, conforme Al-Shir. O Midrash nos conta uma história sobre confiança em Hashem. O homem pobre que se recusou a se desesperar. Era uma vez um homem rico. Quando ele envelheceu, as pessoas lhe disseram: "O que você fará com todo o seu dinheiro quando morrer? Será totalmente inútil? Por que você não dá para a caridade e seu mérito o protegerá para sempre?" O homem rico levou essas palavras a sério. Ele decidiu encontrar alguém que realmente merecesse sua ajuda. Uma pessoa tão pobre que havia perdido toda a esperança. Ele, o homem rico, queria resgatar alguém que estivesse mergulhado numa profunda miséria com uma doação substancial. O homem rico achava que isso, e somente isso, era considerado uma verdadeira tzedakah. Durante muito tempo ele procurou o homem pobre ideal, mas todas as pessoas miseráveis que ele viu, em sua opinião, não estavam desesperadas o suficiente para merecer seu dinheiro. Um dia ele passou pelo depósito de lixo da cidade, aí ele finalmente encontrou o que procurava, um homem sentado em cima do lixo, vestindo trapos e farrapos, procurando algo na pilha de lixo. Este homem certamente desejaria estar morto, pensou o homem rico. Meu dinheiro mudará dramaticamente sua vida para uma vida de felicidade. Ele correu para o pobre, tirou 100 moedas de dinar da carteira e as entregou. Um olhar de surpresa apareceu no rosto do homem pobre. "O que eu fiz para encontrar graça aos seus olhos?" ele perguntou. "Há tantos outros pobres na cidade." O homem rico explicou. "Eu decidi dar tzedakah apenas para alguém que estivesse totalmente desesperado e cujo destino está irreversivelmente perdido." "Que bobagem você está falando?" o homem pobre respondeu. "Você acha que eu não confio em Deus? Por mais pobre que eu seja, eu sei que Hashem pode me tirar do depósito de lixo e me colocar entre as pessoas mais ricas da cidade. Deus tem piedade de todas as criaturas e eu confio nele o tempo todo. Eu não desisti de nada." O homem rico ficou bastante chateado. "É assim que você me retribui por ter piedade de você? Você está me repreendendo?" ele reclamou. "Você não tem piedade de mim", disse o homem pobre. "Você me tratou como uma pessoa morta. Apenas os mortos não têm esperança. Uma pessoa viva deve sempre confiar que sua sorte irá melhorar." O homem rico pensou: "Bem, parece que ninguém precisa do meu dinheiro." Em um aceno de raiva, ele foi ao cemitério e enterrou seu dinheiro lá. "Vou enterrar o dinheiro entre os mortos que realmente perderam a esperança", ele decidiu. Depois disso, seus negócios começaram a ruir. Ele ficou cada vez mais pobre até que finalmente não havia mais nada. Então lembrou-se do dinheiro que havia enterrado no cemitério. Ele pegou suas ferramentas e foi ao cemitério. Lá começou a cavar entre as lápides, no lugar onde sabia que seu dinheiro estava escondido. Então alguns policiais apareceram. "O que pensa que está fazendo?" eles gritaram. "Você está profanando sepulturas e roubando dos mortos?" Os policiais o algemaram e o levaram ao governador para ser julgado. O governador, que era um juiz justo, pediu ao acusado que explicasse o que estava fazendo quando a polícia o encontrou no cemitério. O homem explicou. "Certa vez enterrei um dinheiro no cemitério e queria desenterrá-lo agora." Algo sobre esse homem parecia familiar para o governador. De repente ele se lembrou. O governador não era outro senão o pobre homem que estava sentado no depósito de lixo. Quando o antigo governador faleceu, esse homem pobre foi chamado para substituí-lo porque ele era de uma família boa e era conhecido por ser muito justo. "Você não me reconhece, não é?" o governador perguntou ao acusado. "Não, acho que nunca o vi antes", ele respondeu. "Então veja melhor", disse o governador. "Lembra-se do homem pobre que uma vez estava sentado na pilha de lixo? Era eu. Viu como Hashem mudou nosso destino? O governador permitiu que o homem recuperasse seu dinheiro do cemitério e ele o convidou para se juntar a ele nas refeições todos os dias. Você agora percebe que nunca devemos desistir de ter esperança em Hashem?" O governador perguntou a seu novo amigo. "Com certeza", respondeu o ex-rico, com gratidão. "Eu realmente aprendi minha lição."
Ao ouvir o plano arriscado de seu mestre, o servo de Jonatan simplesmente respondeu: faça o que achar melhor, eu estou com você. Jonatan disse: eu irei esperar até receber um sinal de que Hashem está conosco. Vamos fazer um teste. Andaremos secretamente perto das tropas inimigas e de repente nos mostraremos a eles. Se os soldados Pelistim nos disserem: fiquem parados e não se mexam, nós interpretaremos isso como um mau sinal do céu. Isso nos mostrará que eles se sentem fortes e autoconfiantes e estão preparados para atacar. Mas se eles gritarem: venham, sejam bem-vindos, vamos entender como um sinal favorável. Isso indicará que Hashem os assustou para que eles tenham medo de agir. Isso provará que Hashem está nos ajudando contra eles. Neste caso, iremos adiante e lutaremos contra eles com a ajuda de Hashem. Uma pessoa pode confiar em tais sinais? Normalmente não, pois talvez ela não saiba como perguntar a Hashem ou pode ser que ela não mereça ser respondida. Mas alguns tzadikim sentem que precisam da aprovação de Hashem em tempos de perigo e recorrem a sinais. Mordecai, por exemplo, se deparou com crianças que estavam voltando para casa depois da yeshivá e perguntou-lhes quais pesukim elas estudaram naquele dia. Os versos que elas citaram tranquilizaram Mordecai, dizendo que Hashem ajudaria os judeus a derrotar Amã. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!